Fala, povo abençoado, povo de Deus, povo bacana. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é: não julgue para que não seja julgado. De que forma será que Jesus estava falando a respeito desse assunto tão polêmico hoje? Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Também tenho certeza que você já deve ter falado isso para alguém e é muito comum a gente escutar a respeito desse famoso não julgueis para que não sejam julgados. Mas antes, gostaria de fazer um pedido para vocês: se inscrevam no nosso canal para que a gente possa junto compartilhar, aprender a respeito de uma teologia equilibrada. Então, sem mais delongas, vamos tratar desse assunto. Bom, esse texto está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1. E Jesus está ali tratando a respeito de que nos parece de um julgamento um tanto quanto exagerado. Vai dizer lá que não julgue para que não sejam julgados. Da mesma forma que vocês estão julgando, vocês serão julgados. A mesma medida que vocês estão utilizando para com o outro será também utilizado para com vocês. E normalmente as pessoas têm falado a respeito desse não julgueis. Mas em outros textos a gente encontra a afirmativa do próprio Jesus dizendo: julgaste bem. Quando Jesus, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, no verso 43, o contexto ali é que Jesus está na casa de um fariseu e ele é convidado a entrar na casa desse fariseu e de repente uma mulher que é considerada como uma pecadora, começa a lavar os pés de Jesus, ungir os pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E esse fariseu chamado Simão está nesse contexto. Ele próprio tinha feito esse convite para Jesus, para que Jesus entrasse em sua casa. E imagino que Jesus começa a rodear o coração daquele homem, entendendo o que se passava pela cabeça dele, porque uma pecadora estava tocando no Mestre, uma pecadora estava tocando em Jesus. E para os fariseus isso era um absurdo muito grande, né? Havia uma espécie de julgamento incisivo pela parte dos fariseus, que eram os doutores da lei daquela época, eram eles que carregavam a Bíblia debaixo do braço, a Torá, ali o Antigo Testamento, e eram autoritativos. E Jesus, sabendo disso, Jesus faz uma pergunta para aquele fariseu: Simão, gente boa, temos dois devedores. Um deve 50, outro deve 500. E lá, o credor, ele perdoa essas dívidas. A quem esse credor, ele perdoou mais? A quem ele amou mais? E a resposta do fariseu foi: aquele que devia mais. E Jesus diz: Simão, julgaste bem. Ele vai usar o mesmo termo grego que ele usa em Mateus 7, ele vai utilizar ali em Lucas 7, que é o verbo krino. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia, porque o próprio Jesus agora profere: Simão, julgaste bem. Bom, se lá atrás Jesus disse: não julgue para que não sejam julgados, e agora aqui nesse contexto ele diz: julgaste bem, o que Jesus então estava querendo dizer a respeito do não julgueis? Porque me parece agora que ele está falando que existe uma espécie de julgamento a se fazer. Isso vai ficar muito claro no texto de João, também capítulo 7, versos 24, quando no contexto ali a gente entende o que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus. Porque Jesus tinha feito uma cura no sábado, isso para eles era um absurdo. Lembra que a gente está lembrando aqui, fazendo menção do povo judeu, dos judaizantes, dos doutores da lei. E grava isso aí na sua cabeça para ficar mais claro para você daqui a pouco. E eles estão falando a respeito de Jesus, porque Jesus curou no sábado. Inclusive eles dizem que Jesus está
possesso de demônio, né? Tem demônios em você e etc. E Jesus fala a seguinte situação para eles: poxa, vocês circuncidam aí o pessoal no sábado e não tem problema nenhum. Mas porque eu fiz o bem curando uma pessoa, vocês estão me julgando. Mas aí Jesus diz para eles a seguinte situação: olha, se querem me julgar, beleza, me julguem. Mas me julguem não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Opa, há aqui uma construção. Quando você pega Mateus 7, quando você pega Lucas capítulo 7, João capítulo 7, há uma construção desse não julgueis. E agora você percebe que Jesus fala: julgue, mas julgue segundo a reta justiça. O contexto dos fariseus e dos doutores das leis era esse. Porque eles também cometiam pecados, mas por terem a Torá na mão, a lei de Deus, a lei que Moisés tinha estabelecido para o povo do Antigo Testamento, eles impunham fardos pesados sobre as pessoas, apontando, inclusive, e condenando seus pecados. Voltemos lá agora para Mateus capítulo 7. Jesus parece que está mais nos apontando para uma forma de julgamento do que para especificamente não julgue ninguém. Entende? Parece que ele construiu aqui uma ideia, porque existe um modo correto de fazer isso. Quando você linka Mateus capítulo 7 com João capítulo 7. Não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E isso fica assim para a gente muito claro, porque Jesus parece indicar um modo e ele diz assim, ó, da mesma medida que você usar para com seu irmão, você também será medido. Ou seja, e ainda quando Jesus discorre, ele diz assim: vá primeiro tirar o cisco do seu olho, seu hipócrita. Limpa primeiro o teu olho, tira primeiro, remove primeiro o seu pecado, para depois você ir remover o pecado do seu irmão. Percebe como Jesus está aqui tratando agora um modo de como se fazer? Olha só, use com uma medida cautelar. Use uma boa medida para fazer esse julgamento, porque também um dia vão te julgar. E da mesma medida que você julgou o seu irmão, vão te julgar também. Mas ele não diz depois assim, é impossível, você não pode mais julgar ninguém. Ou seja, acabou essa história de julgamento, você vai seguir qualquer padrão da vida aí. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe um modo e ele está dizendo, limpa primeiro o teu olho. O que ele está falando para os fariseus? Vocês também têm pecados. Só que vocês estão escondendo o pecado de vocês debaixo do braço e estão querendo tirar o cisco do olho do seu irmão. Como assim? Para ficar mais claro, se uma pessoa comete adultério, ela tem condições de dizer para uma outra pessoa que também comete adultério que ela está errada? Não, lógico que não. Não faz o menor sentido. Por isso, quem vai lá falar com o seu irmão ou dizer para o seu irmão você está errado, precisa primeiro tirar o cisco do seu olho para depois tirar lá o cisco do olho do irmão e trocar uma boa ideia. Então fica muito claro para a gente que essa ideia de não julgueis não se sustenta. Não que a Bíblia esteja se contradizendo. Não. A gente precisa construir as ideias a partir do momento daquilo que Jesus fala com toda a Bíblia para que a gente entenda o que de fato Jesus estava querendo dizer. Porque imagina só, se Jesus estava de fato querendo dizer que nós não podemos julgar nada e nem ninguém e ponto, como a gente poderia entender o que Paulo fala no capítulo 14 do verso 29 lá de 1 Coríntios, quando está aquela bagunça ali na igreja de Corinto, né, a respeito do culto, e aí Paulo, querendo ordenar ali o culto, diz, com relação às profecias, acabou aqui a luz. Mô, o que aconteceu aqui? Desligou ali. Liga ali pra mim, por favor. Parou o vídeo? Dá uma olhada aqui. Não. A luz. Liga aqui. Um pequeno percalço aqui no caminho. Mas vamos voltar aqui à nossa ideia. O Paulo está tentando ali organizar a igreja de Corinto.
Ele vai dizer para o pessoal ali, olha só, com relação às profecias, tem profeta para profetizar? Beleza. Mas é a seguinte situação. Fale 2, quando no mundo 3, é isso que está lá. E os outros, o que façam? Julgue o que está sendo falado. Julgue. O termo grego ali, diacrino, ele é um termo assim ainda mais forte. Ele tem o sentido de que você passe e repasse. Ou seja, aquilo que está sendo dito você tem que observe uma vez, observe de novo, tem esse sentido de você fazer insistente observações e insistente julgamento diante daquilo que está sendo falado. E nós, como povo de Deus, temos que ter esse discernimento, porque a nossa vida é baseada na palavra de Deus. E a gente julga, sim, segundo a reta justiça e não segundo a aparência, segundo o que a Bíblia nos ensina a respeito de determinados assuntos, para que a gente saiba o que é certo e o que é errado, porque senão a gente não teria parâmetro de vida, a gente não teria parâmetro de santidade e de santificação diante de Deus. Mas para que você não ache que eu esteja tirando isso tudo da minha cabeça, fala, poxa, ontem você falou aí alguns textos, etc. Mas é a seguinte situação, você está querendo defender o seu ponto de vista. Me prova aí que vocês podem fazer um julgamento a respeito do que a pessoa faz e também da vida dela diante de Deus. Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, o que eu faço? Olha só o que a Bíblia diz, o próprio Jesus, vai até o teu irmão, só vocês dois, troca uma ideia de boa lá com ele, fala com ele. Se ele se arrepender, opa, beleza, ganhaste seu irmão. Se não se arrepender, vai e chama 2 ou 3 testemunhas. E aí, vai diante do seu irmão, fala com ele. Se ele se arrepender, beleza, ganhaste seu irmão, glória a Deus e aleluia. Olha só, 1 chance, 2 chances, 3ª chance. E ainda assim, se ele não se arrepender, vá adiante, leve-o diante da igreja, do corpo, da congregação. E dá mais 1 chance para ele. Se não se arrepender, considera maldito. Olha só, teve sentença e tudo, né? Mas antes, a gente precisa fazer uma observação. Vamos lembrar lá de João, capítulo 7, segundo a reta justiça. E é isso que Jesus nos ensina. Leve esse irmão, vá conversar com esse irmão, só vocês dois. Primeira oportunidade de arrependimento. Segunda oportunidade de arrependimento, vá com testemunha. Terceira oportunidade de arrependimento, leva adiante da igreja. Então o nosso julgamento precisa ser com equidade, precisa ser com amor. A gente precisa dar ao próximo uma oportunidade dele falar, de se expressar e de se arrepender. E não como os fariseus faziam, porque eles queriam condenar, apontar, julgar, pedrejar e matar as pessoas da forma que eles faziam, e essa não é a forma correta. Então existe um julgar bíblico, existe uma forma de julgamento bíblico. E como que é? Em amor, com equidade, dando oportunidade ao seu irmão de se expressar, não apontando para ele, dizendo que ele vai para o inferno, seu pecador, seu miserável, você é maldito, assim, etc. Não, dê oportunidade ao seu irmão de se arrepender, converse com ele com amor, com carinho, com equidade e dê oportunidade de se arrepender. Fala de Jesus para ele, deixa ele abrir o coração também. Então, para a gente finalizar, existe sim um julgamento bíblico ao qual nós moldamos as nossas vidas, pelo qual nós devemos ser guiados, porque somos guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, a gente julga o mundo, julga os comportamentos para que a gente consiga andar em santificação. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro para você, deixa aí nos comentários se você entendeu, se ainda tem alguma dúvida. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, divulgar compartilhando, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é importante para a gente divulgar um verdadeiro equilíbrio teológico para todo o povo de Deus, e quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.